E aí, pessoal, tudo tranquilo? O governo assinou medida provisória para fazer taxação de fundos ditos de super ricos. Isso aí acabou resvalando nos fundos imobiliários. Então a gente vai dar uma olhadinha hoje. O que aconteceu, né? Dar uma olhada rápida aí na MP também. Passar para vocês aí o que está sendo posto aí pelo governo federal. Então, o Lula assinou a medida provisória para taxar os fundos de super ricos, né? E eles chamou esse nome porque vai pegar muitos fundos exclusivos, né? Então, tem fundos que a manutenção deles é em torno de 150 mil por ano e que tem pouca gente, ou seja, seria todas as pessoas que estariam dentro desses fundos seriam pessoas muito ricas porque conseguiriam pagar esse valor aí de 150 mil reais por ano para poder manter, né, esse tipo de fundo para esses cotistas, né? Então, a medida provisória que veio, né, 28 de agosto, né, foi ontem, 28 de agosto de 2023, ela entra em vigor, né, quando é assinada, só que se não for aprovada pelo Congresso, ela cai depois de 120 dias, né, depois de 4 meses. Aí vem falando o tipo de fundo, né, fala aqui, deixa eu ver, isso aqui para cima, vai falando aqui o tipo de fundo, ficaram sujeitos ao regime de tributação. Os fundos de investimento de participações, os FIP, os FIAs e os ETFs, né? E ele fala que esses aí são os fundos que vão entrar aí na tributação. O rendimento das aplicações desses fundos, que está no artigo 3º, ficarão sujeitos à retenção na fonte, né? O imposto de renda retido na fonte aí, a alíquota de 15% na data de distribuição de rendimentos. Então, quando esses fundos forem distribuir rendimentos, vão ser tributados, né? E aí as regras de transição, fala que é até 31 de dezembro de 2023 e a tributação periódica vai ser a partir de 2024. Então, não haverá incidência de IRF na fusão, cisão, incorporação, transformação ocorrida até 31 de dezembro de 2023. Então, deu um tempo aí, um prazo aí para os fundos se adequarem. Então, alguns fundos imobiliários que foram pegos aí, né, mas por conta do número de cotistas, eles vão ter até o final do ano aí para fazer fusões e aquisições e coisas desse tipo, para não ser tributado, né? Então, responsável pela retenção e pelo recolhimento aí vai ser o administrador ou instituição financeira, né, que intermedia aí os recursos, né, por conta. Aqui, o disposto na medida provisória, ressalvado o artigo 24, não se aplica aos seguintes fundos de investimento. Então, aqui ele retira alguns fundos de investimento dessa tributação. Fundo de investimento imobiliário, né, então, de forma geral, os FIIs, eles ficam isentos, e os FIAGRO também. Então, FII e FIAGRO continua isento, continua com a legislação dela, essa MP não abarca os FII e os FIAGROs. Os fundos de investimento e participações também não, né? FIP, o FIPE. E aí ele fala que a lei passa a vigorar com a seguinte redação, né? Então essa lei aqui, 11.033, foi justamente a lei que falou sobre a isenção aí dos FIIs, né? A tributação de fundo imobiliário. Ele fala aqui, ó, será concedido somente nos casos em que os FIIs possuam no mínimo 500 cotistas, né? Então o que acontece hoje? Hoje são 50 cotistas, fundos imobiliários que possuem mais de 50 cotistas, eles têm isenção dos rendimentos. E agora esse número vai passar para 500. E tem vários fundos imobiliários na Bolsa que têm menos de 500 cotistas, né? E esses fundos, eles vão ser tributados se eles não conseguirem aí aumentar o número de cotistas ou serem incorporados, alguma coisa nesse sentido. Então a gente vai passar aqui pelo panorama da situação, o que eles falaram, né? Ó, fundo de investimento pode ser constituído na forma de condomínio aberto ou fechado. Os fundos abertos admitem resgate de cotas a qualquer tempo, permitindo entrada e saída. E os fundos fechados, embora não admitam esse resgate de cotas, né, eles permitem amortização, que possibilita a distribuição de recursos. Então, para fim de tributação, os cotistas dos fundos abertos, né, eles são tributados 2 vezes por ano. Em março, novembro ali, os FIIs, os fundos abertos, eles são tributados, que é o Come Cotas, né? Denominado aqui Come Cotas, mediante a alíquota de 20% ou 15%. As aplicações nos fundos fechados, eles têm a sua tributação diferida até o momento da amortização, isso é verdade, né? Então, quem investe em fundo fechado não é tributado, então você tem um diferimento tributário, né? Que isso aqui que foi colocado na MP. Os recursos economizados pelo cotista dos fundos fechados, com a falta de recolhimento periódico de imposto, podem ser reinvestidos pelo fundo, trazendo a longo prazo uma vantagem financeira sobre os fundos abertos, né? Isso também é verdade. Então, o fundo fechado ele tem essa característica, tem essa vantagem, né? De diferimento tributário, ou seja, você não paga imposto logo de início. Então, o diferimento, ele fala do diferimento e tal, e ele dá um dado interessante aqui, né? Que a CVM indica que os fundos multimercado de renda fixa constituídos
sob forma de condomínios fechados com até 20 cotistas, possuem um patrimônio de 530 bi, né? Ou seja, dá 32 milhões mais ou menos por cotista, se você for dividir isso por número de cotistas. Então, essa aí é a justificativa, né, para essa questão, né, da tributação e dessa MP que foi feita dessa forma. Então, a lei antiga aqui, que é a 1033, ela previa que seria concedido somente no caso em que o Fundo de Investimento Imobiliário ou o FIAGRO possua no mínimo 50 cotistas. Então, isso aqui foi alterado, né, esse parágrafo único aqui do artigo 3º, e aí pegou, né, todos os fundos imobiliários que têm menos de 500 cotistas. Então, quais são os fundos imobiliários que têm menos de 500 cotistas? Então, a relação é essa aqui, tem em torno aí perto de uns 180, 190 fundos mais ou menos, tá? Então, essa aqui é a relação que vai ficar aí para você depois fazer um print e dar uma olhadinha. Então, tem alguns fundos que realmente são pequenos, né? Por exemplo, aqui você pega o EDGE, o HA11, né? O EDGE AAA. Então, tem cotistas, né, que tem cotas desse fundo, e são cotistas pequenos, que não são cotistas muito grandes. Então, tem vários fundos aqui que se encontram nessa querela aí, né? Então, eles não são fundos grandes, são fundos pequenos, mas que vão ser tributados porque tem menos de 500 cotistas. Então, uma matéria aí que foi colocada, então gerou um pouco de alvoroço, né? Alguns fundos imobiliários eles vão ser pegos, tem outros fundos imobiliários que têm cotas desses fundos imobiliários que investem de forma indireta, né? Que também vai ter um pequeno impacto aí com relação a isso. Então, toda tributação ela é ruim, né? Para a indústria de uma forma geral, porque ela acaba atrapalhando um pouco os planos do investidor, né? Então, principalmente quando você muda a regra no meio do jogo, né? Você está jogando ali e do nada vem uma nova regra. Então você que está fazendo aquele investimento já há mais tempo, você é pego de surpresa, né? Então essa questão desse risco que a gente tem, um risco bastante elevado no Brasil, que é o risco legal, né? O governo ele pode mudar de opinião, ele pode mudar a lei, ele pode fazer qualquer coisa ao longo do tempo. Então é por isso que a gente tem taxas de juros mais elevadas, se busca, né, um retorno mais elevado quando você vai investir no Brasil, seja em linhas de transmissão de energia, em infraestrutura, em qualquer coisa que seja. Por quê? Porque o risco é maior, a gente tem um risco legal muito grande aqui no Brasil, mudou o governo, muda tudo, as pessoas podem tributar simplesmente o investimento, que era isento até então. Então é isso que a gente tinha para trazer para vocês hoje, vamos continuar acompanhando o mercado, nenhum tipo de notícia assim, que afeta demais o mercado de fundo imobiliário, pelo menos por enquanto, né, apenas alguns FIIs, né, em torno de 180, 190 FIIs pequenos, com menos de 500 cotistas, eles acabaram sendo impactados aí com essa MP que foi colocada pelo governo. Então é isso que a gente tinha para hoje. Um grande abraço. Fique tranquilo.